Queria te contar uma história Por de favor. algo que aconteceu nas minhas duas turnês pelos Estados Unidos. Teve shows que, que eu fiz. Teve um show que eu fiz em Seattle, em que eu resolvi fazer uma. Era um festival, não era exatamente um festival, mas era uma noite de três shows, um depois do outro. Eu ia abrir os shows, tinha um show de ska e tinha um show de hard rock que fechava a noite. E eu era o primeiro para abrir. Era uma casa punk, e eu pensei, eu quero fazer um show punk. Mas não punk na estética musical, o punk na questão do punk como desafio de percepção. O punk como grito, mas o grito no conceito, assim. E daí eu cheguei lá e eu tinha 3 máscaras de papel e eu ficava rebolando na frente das pessoas. Eu fiquei cantando bossa nova, eu não tinha base de música, era só eu a capela fazendo aquilo. E as pessoas me xingavam, gritavam comigo, eu gritava com elas, foi uma coisa de desafio, assim, mútuo. E na segunda vez que eu fiz uma turnê lá pela região de Orlando, quando eu estava cursando a Full Sail, eu fiz a mesma coisa nos bares locais. Então eu ia lá e chegava com propostas de what the fuck, assim. E daí as pessoas me falavam de Andy Kaufman, que é um humorista americano que também desafiava convenções. Eles falavam que o teu trabalho é muito parecido com o Andy Kaufman. E eu nunca, inclusive quando eles me falavam, eu não me interessava de ir atrás, assim. Eu queria fazer o que eu estava fazendo, eu não estava muito afim de buscar referência. E depois eu fui conhecer o trabalho de Andy Kaufman e eu vi, não, realmente, eu gosto disso, eu me identifico com isso. E hoje eu digo que eu prefiro pensar que existiu uma conexão que eu não conhecia com aquele trabalho. Não tem nada dos shows que eu fiz que, que fosse exatamente aquilo que ele fez, mas eu acho que aquilo que estava dentro da tripa dele estava dentro da minha tripa, Que é quando isso eu estava de fazendo aqueles shows. instigar as pessoas, conseguir reações delas. Era. Eu queria que elas saíssem de lá falando assim: nossa, eu vi esse cara loucão, eu não tenho a menor ideia do que ele fez, mas eu nunca vou esquecer o que ele fez. E eu vou, sempre que eu vir alguma coisa, eu vou lembrar dele. E eu vou continuar sem saber por que ele fez aquilo. Mas eu vi aquilo, eu tava lá, assim. Eu gritei com ele, eu xinguei ele no palco. E ele me xingou de volta. Cara, isso é uma coisa muito parecida, eu acho, com o que o The Doors fazia também, né? É uma banda mais mainstream, mas eles, inclusive, já foram presos no meio do palco por causar, né, Uhum. rebeliões no meio do no meio do show. As pessoas ficarem tão desconcertadas com o que está acontecendo e começaram a quebrar Uhum. tudo, assim. E eu acho que isso é uma parada histórica que a gente lembra, olha para trás e diz, nossa, os shows do The Door eram tão loucos que as pessoas ficavam assim. Acho que é uma forma de arte que com certeza é muito, eu acho muito interessante. E agora pensando no NWA também, já foi preso no meio do palco por cantar músicas proibidas. O pessoal, aquele cara da música punk, putz, eu esqueci o nome dele. DJ Enfim, Allen? esse mesmo. Que a galera DJ fazia Allen. umas. Esse cara. O que tu acha do DJ Allen? Tu curte o trampo dele? Gosto. Acho muito. Gostaria de ter tido a oportunidade de vê-lo. Para quem não conhece, Didi Allen era um cara que chegava e fazia isso. Assim, ele era convidado para fazer uma palestra na New York University e ele saía chutando as cadeiras. Ele se machucava, né, muito durante os shows. Então, 70% das fotos do Didi Allen ele tá sangrando, né? E, e eu gosto bastante do Didi Allen. Assim, já tive tenho bastante experiência de sair dos shows com equipamento quebrado,
com pessoas, sair correndo do show, então tem bastante disso, assim. Agora, Pedro, você que, por exemplo, o Pedro tem mixado os meus lançamentos mais recentes, musicais do meu projeto autoral Mitômano. Ele tem, eu procurei o Pedro porque eu tô com muita vontade de trabalhar esse tipo de estética dentro de unidades mais pop. Então eu tenho músicas, né, músicas e videoclipes lançados que tem uma estética mais sintética. Então são músicas de 3 minutos. São músicas que você escuta e pode sair cantarolando. São músicas que no meio do show as pessoas vão poder dançar, né? Então eu estou muito interessado em trazer essa desconstrução agora para uma estética mais pop. Está sendo a minha, como está sendo o meu laboratório, está sendo esse, assim. Quando eu vou lá para o meu laboratório de cientista maluco, eu estou tentando trabalhar essa estética desconstruída em coisas mais pop. E isso tem sido uma delícia também, porque eu tenho recebido feedbacks do tipo assim, nossa, dos meus fãs mais antigos, assim, nossa, que, que fácil de entender, não estou acostumado em ver isso nas tuas coisas. E daí para as pessoas que nunca ouviram falar, elas vejam assim, nossa, que esquisito, que bizarro. E para mim, se a pergunta é, existem novas ideias, eu estou experimentando novas percepções do meu trabalho. Isso para mim já está sendo ótimo. Se eu causei nos meus fãs antigos essa perplexidade e eu causei nos novos uma perplexidade também, that's it. Para mim isso é novo. Achei muito legal esse lance de causar perplexidade com os fãs antigos, mostrando uma coisa que não é tão complexa, que eles estão acostumados a ver de ti, e causar isso em fãs novos também, por ser uma coisa não tão que eles estão acostumados a ouvir. Achei essa tirada, eu não sabia disso, eu achei isso muito legal. E o César, semana que vem, tem um lançamento, né, que é uma nova música que ele produziu, eu tive o prazer de mixar. Eu já escutei ela, porque eu mixei, e spoiler, ela tá muito da hora. E eu queria finalizar dizendo que, porque eu sempre tive dificuldade de entender esse tipo de arte. Eu, desde criança, nunca tive contato com esse tipo de coisa. E também tenho contato com muitos artistas que não estão acostumados com esse tipo de coisa e acabam tendo um certo preconceito e tendo algumas reações não muito legais em relação a isso. Eu entendo que tu às vezes quer essas reações, está buscando justamente essas reações, mas uma coisa que eu sempre falo, eu lembro a primeira vez que eu escutei Karlheinz Stockhausen, eu fiquei mal, assim, tipo, porque eu tive pesadelos e não gosto dele, ele não é um cara legal. Eu tive pesadelos por causa daquele alemão louco e eu não entendia por que alguém faria. Tipo, eu aprendi isso na faculdade, né? Ele foi o primeiro artista eletrônico da história. Então, se hoje David Guetta existe, é porque Karlheinz Stockhausen tinha sérios devaneios. E a música dele é muito difícil de ouvir, é muito desconfortável de ouvir. Ela literalmente me causa medo. Eu tenho medo de clicar no play do Spotify do Stockhausen, porque eu tive pesadelos com algumas músicas dele. E aí eu parei para pensar, cara, por que alguém faria isso? Por que alguém causaria essa sensação numa pessoa? Mas aí eu tentei colocar isso de maneira muito prática e, putz, essa música num filme de terror, na verdade, é muito massa. Daí eu fui escutar uns filmes de terror e a gente, além de assistir, a gente escuta principalmente os filmes de terror, né, que tinham trilha sonora inspiradas em Stockhausen, e foi os filmes mais apavorantes que eu já vi na minha vida. E disse, cara, essa música funciona perfeitamente, é por isso que ele é louco desse jeito, é por isso que ele fez essas coisas. Então, embora talvez seja difícil de entender no contexto por si só da música ou da arte, em algum lugar ela vai se encaixar e vai causar a experiência que é para ser causada em ti.
E esse tipo de arte acho que é justamente pra gente sentir e não pra gente entender. I feel you. Eu Mas ele é sinto. louco ainda. O Eu Stockhausen sinto ainda medo com outras coisas, mas eu entendo o medo que você sente com Stockhausen. eu sinto muito medo de Stockhausen. Ele é um cara que eu tenho muito medo. Mas é isso. Essa é a nossa live de hoje. Eu fiquei muito feliz de conversar contigo, saber um pouco mais das tuas ideias, especialmente porque é um prazer gigantesco trabalhar contigo, como eu te falei várias vezes. Toda vez que eu trabalho contigo, eu aprendo alguma coisa nova. E se eu não aprendo alguma coisa nova, eu escuto alguma coisa que eu nunca tinha escutado antes, o que torna meu trabalho extremamente interessante. Eu falei que o César ele manda as partituras dele para serem registradas. Isso é um trabalho que eu não faço mais, mas quando eu estava escrevendo partitura, eu escrevi algumas partituras deles, foi as partituras mais difíceis que eu já escrevi na minha vida, porque eu não fazia ideia do que estava acontecendo. E eu pensava, mãe de Deus, como é que eu vou colocar isso no papel? Então, foi um desafio muito interessante. César, tua mensagem final, você quer falar do teu próximo lançamento? O que você quer que o pessoal leve dessa live? Permita-se entrar em contato com as coisas. O teu sentimento quando você entra em contato com uma obra de arte, seja ela qual for, é válido e é teu. Para o Pedro, Stockhausen causa medo. Para mim, é um prazer absurdo. Para Carol, não sei. Para você também não sei. O sentimento é teu e essa conexão tem que ser válida ou não para você.